Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter de Economia e Política do Grupo Liberal, e a gente está aqui com o ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, um prazer receber o senhor, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a você, Elisa, saudar o Liberal e todos aqueles que estão nos acompanhando. Perfeito. Ministro, vamos começar com uma pergunta mais geral. A gente vê aí que o governo tem menos de 2 meses, né, e, portanto, a sua liderança à frente da pasta também, mas a gente já viu algumas crises acontecendo. Como o senhor avalia essas primeiras semanas desse mandato? Semanas muito intensas, na medida em que, infelizmente, tivemos um legado de dificuldades, por exemplo, no que se refere à temática ambiental indígena, e também houve essa tentativa terrorista, golpista, de ataque às instituições democráticas. Isso exigiu, como você disse, uma intensa atividade, menos de 2 meses, 1 mês e 1 semana praticamente, bastante desafiador, e nesse trabalho de garantir a autoridade da lei para que haja paz social no Brasil. Conseguimos êxitos em todas essas áreas, no combate à impunidade. Estamos avançando também no planejamento das ações de apoio aos estados no que se refere à segurança pública, de modo que acho que o horizonte indica muitos desafios, mas, ao mesmo tempo, muitas vitórias. Perfeito. Ministro, nos últimos anos, e principalmente desde que a eleição foi realizada, a gente tem visto discursos antidemocráticos, né, se intensificando, principalmente em relação à atuação do STF, do TSE, enfim. Na sua avaliação, o Brasil vive hoje um momento de instabilidade política? Não há dúvida que o extremismo político de direita é uma tendência em vários países do mundo, não é um fenômeno apenas brasileiro. Vimos algo similar acontecendo nos Estados Unidos. Eu diria até que esses extremistas desvairados do Brasil imitaram aqueles dos Estados Unidos, que atacaram o Capitólio. Houve também tentativas terroristas contra governantes de outros países, à luz da França, por exemplo. Por conseguinte, vemos que esse extremismo num certo sentido, uma marca do nosso tempo, infelizmente, e a democracia tem não só o direito, como o dever de se defender dessas circunstâncias. Acho, portanto, que essa instabilidade nasce desse extremismo e é preciso combatê-lo com a autoridade da lei. Perfeito. Falando dos atos terroristas que o senhor citou, né, no dia 8 de janeiro, como é que anda o acompanhamento desse caso? Ainda tem muita gente presa, muita gente já foi liberada, há ainda também investigações para prender outros responsáveis? Alguma novidade que o senhor possa destacar? Houve as prisões em flagrante na noite do dia 8 de janeiro e também na manhã do dia 9, cerca de 1.500 prisões. Houve também, sucessivamente, a decretação de prisões preventivas e temporárias, e as investigações prosseguem. Nós temos vários inquéritos policiais, por meio dos quais outras tantas diligências ainda serão feitas. Então, objetivamente, nós já temos centenas de pessoas respondendo a ações penais perante o Poder Judiciário. Com certeza esse número vai crescer. Nós temos aproximadamente hoje 1.000 pessoas ainda presas. Esse número também será acrescido de outras pessoas, na medida em que as investigações avançam não apenas em relação aos executores dos atos criminosos, como também os orientadores, incitadores, mandantes, financiadores. Então, é uma investigação que vai se alongar, com certeza, por todo este ano de 2023. A gente viu que o senhor apresentou no final de janeiro um pacote de ações jurídicas, né, como resposta a esses ataques do dia 8 de janeiro. Uma dessas medidas, pelo que eu vi, é a PEC que cria a Guarda Nacional de Segurança no Distrito Federal. Mas para isso acontecer, teria que haver mudanças na própria Constituição. A gente viu aí o embate no final do ano para aprovar a PEC da transição, né, foi um processo meio longo, demorado. Com a mudança no Legislativo, né, novos deputados e senadores entraram agora em janeiro, no início do ano. Como o senhor acha que, nesse momento, o senhor acha que o governo tem força política para aprovar uma PEC nesse sentido? A criação da Guarda Nacional não deve ser vista apenas como um assunto do governo. Portanto, é um assunto que transcende disputas políticas, partidárias ou ideológicas.
na medida em que a Guarda Nacional se destina à proteção dos 3 poderes. Fatos, inclusive, revelados amplamente ontem e hoje, mostram que essa desproteção não é apenas dos prédios do governo federal, mas também dos outros poderes do Estado que, na eventual falha, omissão, conivência, seja lá o que for, de integrantes das forças policiais locais do Distrito Federal, tais poderes ficam reféns de fatores políticos puramente atinentes a uma unidade federativa. Então, eu acentuo que a criação da Guarda Nacional ela cumpre esse papel de proteção de áreas de segurança federal, na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, nas embaixadas. Não há impacto fiscal em relação a isso, uma vez que a Guarda Nacional, neste caso, seria financiada pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal, que já existe, portanto, não seria criar despesa nova, e sim direcionar melhor recursos federais, ao mesmo tempo em que essa Guarda Nacional substituirá a chamada Força Nacional, que é provisória, foi criada em 2003, e ela é integrada por membros cedidos pelas polícias militares dos estados. Então, com a criação da Guarda Nacional, também haveria esse benefício, porque os estados receberiam de volta os policiais militares que cedem para a Força Nacional. Então, eu só vejo vantagem na proposta, creio que melhora o sistema de segurança, é um órgão que está alinhado com as melhores práticas internacionais, inclusive aquelas que se verificam nos Estados Unidos. Perfeito. Outra ação, e ainda falando de democracia, mas agora a gente pode partir um pouco para a liberdade de expressão, outra ação desse pacote é criar a medida provisória, né, que define regras em relação às redes sociais, né, de como coibir esses crimes antidemocráticos nas redes sociais, na internet. Esse formato tem sido criticado, né, por alguns grupos, e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já batiam nessa tecla da liberdade de expressão. A gente tem visto uma atuação mais frequente do TSE, por exemplo, na exclusão de perfis, exclusão de grupos. Qual resposta o senhor dá para essas pessoas que dizem que esses atos são um atentado à liberdade de expressão? E até que ponto a gente pode coibir esses atos antidemocráticos, também garantindo a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um valor fundamental consagrado pela Constituição, porém ele não é absoluto. A bem da verdade, nenhum valor, nenhum direito é absoluto, porque há fronteiras exatamente relativos aos direitos da coletividade, aos direitos das outras pessoas. É por isso que o Código Penal já tipifica crimes como calúnia, injúria, difamação ou incitação à prática criminosa. Vale dizer, o atual Código Penal já estabelece fronteiras em que, uma vez ultrapassadas, a liberdade de expressão se torna criminosa. Ela deixa de existir, a bem da verdade. Então, por isso mesmo, nós propusemos esse projeto de medida provisória, que pode ser aproveitado em projetos de lei, tanto faz, não interessa propriamente o meio, interessa é o fim, o resultado, neste caso. E o resultado é garantir que aquilo que é ilegítimo nas ruas seja também ilegal nas redes. E responsabilize as empresas. Imaginemos que você, Elisa, resolvesse usar nesse momento o canal em que você está atuando para propagar a fabricação de uma bomba para explodir a sede do governo do Pará. Você, pessoalmente, seria responsabilizada e a empresa na qual você trabalha também seria responsabilizada. Ou imaginemos que seja um shopping center, que alugue um espaço para um estande que fabrique artefatos terroristas. Do mesmo modo, as pessoas físicas seriam punidas e também a empresa que permitiu essa prática delituosa no seu âmbito. Então, é isso que nós queremos transpor para a internet. As plataformas de tecnologia não podem ficar imunes à responsabilidade. E, por isso mesmo, devem ter sistemas preventivos em relação a 6 crimes. Eu não estou tratando de fake news, eu não estou tratando de notícias falsas, eu não estou tratando de mentiras, eu estou tratando de crimes. Portanto, é um projeto diferente, inclusive, de outros tantos que existem, que tratam do universo mais amplo de regulamentação da internet.
Eu estou tratando apenas de crimes contra o Estado Democrático de Direito e de terrorismo. E assim como o shopping center ou a plataforma do liberal não pode veicular conteúdos criminosos, do mesmo modo as plataformas que prestam serviços aos consumidores não podem fazer de qualquer jeito, de qualquer modo. Elas devem ser responsabilizadas por esses conteúdos que lá trafegam. Então, esse é o debate jurídico fundamental no mundo, não só no Brasil, na União Europeia, nos Estados Unidos. Agora mesmo, nessa reunião do presidente Lula com o presidente Biden, um dos pontos é exatamente como fazer com que esta mácula do nosso tempo não se transforme em uma ameaça à humanidade, na medida em que o vale tudo se estabelece na internet. Isso não pode acontecer e, para isso, é preciso que haja leis. E essa é a reflexão que nós fazemos aqui no Ministério da Justiça. E aí, mais uma vez, eu pergunto para o senhor se o senhor acha que existe força política para aprovar essa medida, ou, nesse caso, o senhor também acha que não deve ser considerado um pacote do governo, e sim de todo mundo? Eu imagino que haja políticos de todas as posições que consideram que a internet não pode ser o reino do vale tudo, guerra de todos contra todos. Então, eu espero sim também, do mesmo modo, que haja uma compreensão mais ampla. Você mesmo mencionou há pouco que o Tribunal Superior Eleitoral teve uma atuação firme no combate a crimes quando da eleição de 2022. Isso mostra, portanto, que há uma compreensão ampla. E tenho a impressão que, se a política não der uma solução adequada, que eu espero que dê, o Poder Judiciário será mais uma vez chamado a suprir essa lacuna e editar uma regulação que garanta a proteção a princípios constitucionais fundamentais e o combate à criminalidade por meio da internet. Certo, ministro. Vamos passar para outro tema agora. Essa crise que a gente está vendo em relação a terras indígenas, né? A situação em Roraima a gente está acompanhando e a gente já sabe que muitos garimpeiros estão fugindo, né? Deixando o local. E eu vi o senhor mesmo dizendo, numa reportagem nacional, que o Ministério está ciente dessa fuga, mas que depois os responsáveis vão ser buscados, né? Por que não fazer o uso da força nesse caso, para garantir logo as prisões desses garimpeiros, né, que estão realizando uma atividade ilegal? E também como é que fica a situação desses trabalhadores, né, dessas pessoas que praticam o garimpo, em relação a eles devem perder uma fonte de renda. Existe uma forma de auxiliá-los? Aqui no estado, por exemplo, foi criado um grupo de trabalho para avaliar essa questão mais social desses trabalhadores. Esse é um caminho fundamental, uma vez que são pessoas que merecem atenção. Acho que essa ação dos governos estaduais, em parceria com o governo federal, é muito importante. Houve reuniões, inclusive, do governo federal com o governo de Roraima, com a mesma preocupação, e espero, sim, que haja soluções no âmbito da chamada economia verde, bioeconomia, inclusive com aporte de fundos internacionais, para que as pessoas da Amazônia brasileira tenham perspectivas de trabalho, de renda, com legalidade, com cumprimento das leis. Então, isso realmente é uma meta fundamental, precisamos avançar rapidamente nessa direção, para separar o joio do trigo. Uma coisa são pessoas realmente criminosas, organizações, quadrilhas, que, por exemplo, financiam ou fazem lavagem desse ouro ilegal. Hoje mesmo ocorreu uma operação em Roraima, da Polícia Federal, que visa combater a lavagem de ouro ilegal. Então, nós estamos atuando, sim, com o uso da força, uso proporcional da força e uso planejado da força, uma vez que seria inviável prender de uma vez só 15 mil pessoas. Não haveria meios físicos para algemar essas pessoas e para onde conduzi-las simultaneamente. Nós fizemos 1.500 prisões aqui em Brasília, na noite do dia 8, e foi muito difícil a logística para tratamento dessas 1.500 prisões. Imaginemos 15 mil presos em Roraima. Então, não haveria condições de execução dessa medida, daí o planejamento em etapas. Nós estamos executando etapas. A primeira etapa é a emergencial, qual seja a desintrusão, tirar as pessoas que não podem estar em terras federais praticando crimes.
e a investigação segue sobre essas pessoas, sobre seus financiadores, sobre as pessoas que praticam a lavagem desse ouro ilegal. Então, em etapas, nós vamos encontrar o equilíbrio adequado entre o combate ao crime e, ao mesmo tempo, buscar caminhos organizados para que a Amazônia brasileira possa se desenvolver e as pessoas possam ter vida digna. Agora, o senhor falou dessa desintrusão, né? A gente sabe que é necessária, mas, por exemplo, no Pará e em outros estados da Amazônia também existem muitas terras indígenas, unidades de conservação. Essa fuga dos garimpeiros, e o senhor disse que as medidas vão ser por etapas, mas essa fuga de agora, ela não gera preocupação da pasta em relação a eles ocuparem outros territórios proibidos? Não gera essa preocupação na medida em que essa ação em Roraima não é isolada. Na verdade, é uma ação que faz parte de um planejamento mais amplo, que envolve, inclusive, desintrusão neste ano de mais 6 áreas. Então, nós estamos fazendo essa desintrusão no território federal destinado aos Yanomamis e depois teremos, sucessivamente, mais 6. E, claro, que serão tantas ações quantas forem necessárias para proteger o meio ambiente, proteger o trabalho digno e proteger os povos indígenas. Então, realmente, com essa presença contínua da Polícia Federal, das Forças Armadas, da Força Nacional, do IBAMA, da FUNAI, nós vamos conseguir melhorar esses indicadores que foram deteriorados nos últimos anos por conta de uma política irresponsável de liberou geral que conduzia ao crescimento da criminalidade. Certo. Agora vamos falar de uma forma mais ampla. Eu queria saber, aqui no Pará e também na região amazônica como um todo, quais são as prioridades do Ministério da Justiça? A gente tem aí as questões agrárias, as próprias ameaças a terras indígenas. O senhor tem tido esse olhar mais focado para a nossa região? Eu apresentei ao presidente Lula um programa chamado Amazônia Mais Segura, está sob análise dele, reuniões técnicas estão ocorrendo, na próxima semana já haverá outras reuniões, inclusive com o BNDES, para que nós possamos obter os recursos necessários ao crescimento dessa presença federal na Amazônia brasileira. Isso envolve vários eixos, desde o eixo da qualificação da presença das forças policiais federais, ampliação dessa força, apoio aos estados, todos, os 9 da Amazônia Legal, inclusive nas zonas de fronteira, construção de novas bases, seja terrestres, seja fluviais, fornecimento de equipamentos aos estados e também ações sociais. Nós temos uma ação muito virtuosa no estado do Pará, que são as usinas da paz, inspiradas no Compaz do estado de Pernambuco, e nós estamos, portanto, com esse objetivo também de esses equipamentos comunitários, sociais, se incorporarem a territórios vulneráveis nas zonas urbanas da Amazônia brasileira. Então, nós temos esse programa, acredito que até o mês de março nós teremos a definição e, portanto, o aporte de investimentos para melhorar a segurança pública na Amazônia brasileira. E aí eu aproveito para perguntar para o senhor também, a gente sabe aqui localmente que o governo estadual do Helder Barbalho, né, do MDB, tem estado bem alinhado ao governo federal. Ele chegou a fazer campanha, inclusive no turno do presidente Lula. E, dada essa aproximação, quais parcerias o Ministério deve buscar, né, com o governo estadual, por exemplo, na proteção de fronteiras e outras ações também? Nessa temática da segurança pública, com certeza uma parceria muito intensa, porque o estado do Pará é vital para o país, para a Amazônia em particular, e por isso todas essas ações a que fiz alusão na área da segurança pública se desenvolverão também no estado do Pará. Então, o governador Helder Barbalho esteve recentemente comigo, conversamos bastante sobre essas parcerias na área de segurança pública, sobre a destinação de recursos federais para o estado do Pará. Já agora, no mês de março, serão destinadas viaturas ao combate ao feminicídio, inclusive no estado do Pará, em todo o país, mas por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Nós teremos já esta ação, apoiando Patrulhas Maria da Penha, Delegacia da Mulher, de modo que vai ser, com certeza, um ano de muito trabalho e de bons resultados
dessa parceria governo federal, governo do estado do Pará. Temos outros temas, evidentemente, na área de consumidor, na área de prevenção de crimes ambientais, de repressão a crimes ambientais e de apoio ao desenvolvimento da Amazônia de um modo geral. Esse programa Amazônia Mais Segura se insere numa visão geral de prioridade ao desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. Tanto é que o presidente Lula está apoiando a candidatura do Pará, de Belém, particularmente, para receber a COP, mostrando essa ideia de haver uma presença de apoios substantivos, não apenas simbólicos, a esta causa da Amazônia brasileira. Perfeito, ministro. O governo anterior tinha uma visão, aproveitando que o senhor falou sobre violência, o governo anterior tinha uma visão bem diferente da sua a respeito do armamento da população, dizendo que até reduzia crimes, né, violentos no país. Quais são as medidas do governo federal para garantir o desarmamento da população e como que o senhor avalia as críticas às medidas que ampliam o controle da Polícia Federal sobre o posse de armas, né? A gente viu que o senhor até citou obrigar o registro desses equipamentos. A questão é essa: não existe na Constituição e em nenhuma lei brasileira o direito ilimitado a portar armas. Isso não existe no Brasil. Então, a arma é uma concessão extraordinária, especial, temporária e limitada. Essa é a moldura jurídica no Brasil. E é isso que nós estamos executando. O liberou geral era ilegal, era inconstitucional. E o nosso governo é um governo da lei. O decreto que o presidente Lula editou e a portaria que eu editei vão na direção do cumprimento da lei. Não é propriamente um desarmamento. Há pessoas que vão continuar com suas armas, claro, mas de acordo com a lei. Então, nós estamos focando, sobretudo, em armamentos de uso restrito, que foram banalizados, na proliferação irresponsável de munições, clubes de tiro que, na verdade, são fachadas, são ficções, que, na verdade, se multiplicaram de modo estranho no Brasil, assim como falsos CACs, pessoas que nunca foram colecionadores, atiradores, caçadores, e que obtiveram, por esse caminho, na verdade, o porte de arma. Então, nós estamos trazendo a prática administrativa aos trilhos da lei. E algumas pessoas, certamente milhares de pessoas, vão manter suas armas. Agora, quem não pode portar arma porque não está de acordo com a lei, e quem, na verdade, está praticando crime porque está pegando arma e está destinando à organização criminosa, à quadrilha, para assaltar banco, esses sim são alvo da ação do governo federal. Então é preciso separar o joio do trigo. Infelizmente, tem extremistas que gritam, que berram, sem nem ler as coisas, não leem a Constituição, não leem a lei, não leem o decreto, não leram a portaria e ficam gritando coisas insanas, com ameaças. Então, isso realmente não nos assusta, porque podem gritar à vontade, e, ao mesmo tempo, eu sugiro às pessoas que tenham um pouco de juízo, um pouco de bom senso, para entender que uma sociedade em que todas as pessoas estejam armadas é uma sociedade em que, nos lares, há feminicídio, maridos matam esposas ou esposas matam maridos, filhos e reciprocamente, aumentam as invasões em escolas para que estudantes matem professores e outros estudantes, brigas de trânsito que poderiam ser banais se transformam em grandes tragédias. Então, essa é a prática internacional. E os homicídios vinham caindo no Brasil desde antes dessa política irresponsável. Na verdade, se não fosse essa política irresponsável, os homicídios tinham caído era mais, porque já vinham caindo desde antes. Essa é a verdade. E é em nome dessa verdade, em nome dessa lei que nós estamos atuando. Perfeito, ministro. E para a gente finalizar, queria fazer uma pergunta que pode ser até uma reflexão. Como o senhor imagina ver o Brasil daqui a um ano, ou talvez no final desse mandato, em relação a atos contra a democracia, desmatamento, garimpagem e também proteção do meio ambiente, né? Como que o senhor tem essa perspectiva de futuro do nosso Brasil? A minha referência é sempre a lei. E, portanto, para todos esses temas que você menciona, a resposta é sempre a mesma.
para todos eles, o meu desejo, a minha luta, o meu trabalho é para que as leis sejam cumpridas. Esse é o caminho da paz social. Sem ordem democrática, não há progresso social. Então, nós, no Ministério da Justiça, representamos a defesa da ordem democrática para que haja progresso da nossa nação. Eu acredito que vamos avançar muito nos próximos anos nessa direção de respeito à lei por todos os brasileiros e brasileiras. Tá certo, ministro. Muito obrigada pelas suas respostas, por ter aceitado o nosso convite, pela participação aqui no Jornal Liberal. Agradeço muito, senhor. Muito obrigado, minha saudação, minha homenagem a todos vocês. Eu leio o Jornal Liberal desde antes de você nascer, Elisa. Porque meu pai era um grande leitor do Liberal, ele era da região tocantina maranhense e gostava muito, quando eu era bem criança, de ler o Liberal. Então, é uma das referências desde a minha infância que já se vai há algumas décadas. Então, é um prazer conversar com vocês. Obrigada, ministro. Prazer, viu, Elisa? Até outra hora. Tchau. Até mais.